Rapaziada, vamos falar mais um pouco sobre esse Mundial de Clubes? E vamos falar algumas notícias que já passaram. Perdi o hype? Talvez, mas eu acho que... Tenho certeza. Quero dar a minha opinião a respeito desses assuntos, né? Então vamos lá, Mundial de Clubes pegando fogo. Aliás, seja bem-vindo ao canal, deixa o like, assista o vídeo, se curtir, se inscreva e claro, comente aí o que vocês estão achando do Mundial de Clubes. Temos quarta, temos quinta, farei vídeos sobre Chelsea e Palmeiras, muito palmeirense no canal, farei palpites, tem Fluminense também aí contra o Al Hilal. Vamos começar já sobre falar sobre essa classificação até que uma zebra aí do Al Hilal, né? Se classificando no lugar do Manchester City. Eu vi alguma rapaziada que falou assim: ah, mas o Manchester City, o Al Hilal não é igual aos clubes brasileiros. O Al Hilal tem um bom investimento e tal. Tem um investimento alto, Só que se você abrir o Transfer Market, que eu sempre olho aqui para trazer dados para vocês, o elenco do Al Hilal é avaliado em 160 milhões de euros. Ah, mas tem jogador de Copa. Tem o Bono, ótimo goleiro, 34 anos. Koulibaly, zagueiraço, 34 anos. O Renan Lodge é jovem, né? 27. Cancelo, 31 anos. O João Cancelo, o ótimo lateral português. Rubem Neves, 28. Então, assim, Milinkovic-Savic, são jogadores que têm uma idade avançada, com exceção do Malcom. O Malcom também já tem 28, né? Tá falando o novão, né? Marcos Leonardo, que tem 22, o resto do time, o Mitrovic tem 30. É um time de mais idade, então é um time que tem um investimento, sim, tal. Não é um time, sei lá, um time que seria, como se diz, uma zebraça, tal. Só que assim, a gente tá falando de um time com jogadores de idade elevada contra o Manchester City, cara. Você entendeu? A galera tá até, o Perenal tá defendendo muito, atacando, entre aspas, atacando muito a Europa. Eu estou trazendo pra vocês dados. Quando você tem um investimento do tamanho do Manchester City, do tamanho de Chelsea, que vai pegar o Palmeiras, Real Madrid, PSG, Bayern... Vocês têm que ganhar dos times que estão fora da Europa, cara. Como os times sul-americanos, aí os times do México, como o Monterrey, o time da Arábia, como o Al Hilal, que por mais que tenham um investimento, não se compara ao investimento do Manchester City. Se você pegar 11 contra 11, o Manchester City vai ter jogadores melhores que os jogadores do Al Hilal. Então é uma zebra. Não é uma zebraça, que, por exemplo, a Matonense venceu o Manchester City, mas é uma zebra. Quem apostaria no Al Hilal, apesar do investimento, quem apostaria no Al Hilal contra o Manchester City? Torcedor do Fluminense, você prefere enfrentar o Al Hilal ou enfrentar o Manchester City? Real Madrid, PSG, Bayern e Manchester City. Para mim, esses quatro são os quatro europeus que se destoam dos demais. Os outros, Juventus, Internazionale, Chelsea, enfim... Porto e Benfica já até mais abaixo. Mas são times que você pega um Palmeiras, você pega um Flamengo, você pega um Botafogo, você olha, o próprio Fluminense já fez isso, você olha e fala, pô, dá pra vencer. Dá pra vencer. Agora você pega um PSG, você pega um City, você pega um Real e um Bayern, são quatro times que estão ali no primeiro escalão. Ah, mas dá pra vencer, o Botafogo venceu. Com certeza dá pra vencer. Mas são os quatro times ali que estão acima. E você pega o Manchester City encarando o Al Hilal, pô, é difícil você imaginar que o Manchester City fosse ser eliminado nas oitavas de final no Mundial de Clubes, um time que estava 100% contra o Al Hilal. E foi o que aconteceu. E a desculpa é do quê? Do cansaço? Aquela velha, a desculpa é do cansaço? Duvido que o Guardiola mandou os caras tirar o pé, velho. Guardiola que é tão competitivo. Mas aí, um tapa na cara que esse Mundial tá dando, né? Mais um europeu fortíssimo que acaba perdendo para um time bem inferior. Já que eu citei aí Botafogo, vamos partir pro Botafogo então. Botafogo venceu o PSG e o Renato Paiva, rapaziada, ele foi demitido. Isso causou um burburinho na imprensa, né? O Textor, não curti a forma com que o Botafogo encarou o Palmeiras e eu fui demitido. Demitiu o Renato Paiva. E assim, você abre as páginas que engloba várias torcidas, tá todo mundo, é injusto,
ganhou do PSG, é injustiça o que fizeram com o Renato Paiva, que não sei o que tem, que não sei, né? Sua mãe não é homem. Só que daí se você abrir as páginas do Botafogo, os caras estão concordando com a demissão do Renato Paiva. E eu vou fazer uma comparação aqui. Vocês lembram do Silvinho no comando do Corinthians? Evita. O Silvinho, acho que ele deixou o Corinthians, cara, em quarto, quinto no Brasileirão, alguma coisa assim. Quando ele caiu, teve uma galera não Corinthians que chegou e falou: não, mas é injustiça, porque tá tirando leite de pedra, não sei o que tem. Só que essa galera não assistia os jogos do Corinthians. Eu assistia. Eu sei o terror que era o time do Silvinho, o quão mal treinado era o Corinthians. Que era um time que poderia render muito mais do que rendia nas mãos do Silvinho. Então, na demissão do Silvinho, vamos pôr 90% dos corintianos aprovaram a demissão. E a galera vendo de fora, não, foi injustiça, que não sei o que tem, não sei o que tem. Claro, devido às suas proporções, o Silvinho teve mais tempo. Aí você olha a demissão do Renato Paiva, a torcida do Botafogo gostou da demissão do Renato Paiva, sinal que ele não estava fazendo um bom trabalho. É o mesmo time do ano passado, não tem Luiz Henrique e não tem Almada, os dois melhores, que faz diferença, não vamos ser hipócritas aqui. Mas assim, cara, é uma base, a zaga é a mesma, o meio campo, tal, trouxe reforços, demora um pouco para se acostumar, se habituar, mas não é o Botafogo do ano passado, não é o futebol que o Botafogo vinha apresentando no ano passado. Então se ali a maioria dos botafoguenses concordaram com a saída do cara, é porque alguma coisa estava faltando, ele não estava conseguindo fazer o time jogar. O que eu posso dizer? Contra o PSG, como corintiano vendo de fora, contra o PSG ele conseguiu um resultado de uma magnitude assim, que não existe, né? E contra o Palmeiras, que eu assisti, torci pro Botafogo, lógico, né? Claro que eu torci pro Botafogo, foi um futebol horroroso, um futebol fraco. O Botafogo respeitou demais o Palmeiras. O Palmeiras entrou na casa do Botafogo, sentou na mesa do Botafogo, comeu comida do Botafogo e foi pro quarto com a mulher do Botafogo. Não pode. O Palmeiras é mesmo nível do Botafogo, é mesmo nível do Flamengo, são times ali que competem entre eles. Não dá para o Botafogo jogar contra o time, como um time pequeno contra o Palmeiras. Uma coisa é você jogar contra um time pequeno contra o PSG, que era necessário jogar daquele jeito, senão o Botafogo ia tomar uma mela, qualquer time do mundo ia tomar uma mela contra o PSG. O Atlético de Madrid tomou uma mela, o Internacional tomou uma mela, o Botafogo ia tomar. Então teve que jogar daquele jeito contra o PSG. Contra o Palmeiras é outra coisa, o Botafogo poderia vencer o Palmeiras. Não tinha necessidade de respeitar tanto o Palmeiras da forma que foi. Então, o que eu posso dizer? Contra o Palmeiras o Botafogo arregou. E muito por conta do seu treinador. Custou caro. Palmeiras passou, o Botafogo não. Mais um assunto, né? O Renato Paiva passou mais um dia. E como eu disse, perdi o hype e tal, mas eu gostaria de comentar a respeito. Outra coisa é a respeito da eliminação do Flamengo, tá? Pra mim, o Flamengo era o melhor time dos brasileiros nesse Mundial. É o time mais forte dos brasileiros, é o Flamengo. E, cara, eu sou da opinião que, assim, pra você ser vencedor na vida e no futebol, logicamente, também tem essa análise, você tem que ter, acima de tudo, competência, foco, né? Ali, bater naquela tecla, sempre conseguir o melhor. Sempre conseguir o melhor. Só que a sorte anda também ao lado dos vencedores. É uma porcentagem pequena, mas eu acredito em sorte. Eu acredito que a sorte faz parte dos clubes vencedores, do vencedor em si. O Flamengo enfrentar um Bayern de Munique, sendo que o Flamengo passou em primeiro e o Bayern passou em segundo, é questão de sorte ou de azar. Ah, mas aí você tem que falar de competência. Daí entra a competência. O Flamengo deveria ter tido competência para vencer o Bayern. Concordo. Só que vamos lá, aquela velha. Torcedor do Palmeiras, você prefere encarar o Bayern de Munique ou o Botafogo? Vocês estão entendendo? Torcedor Fluminense, você prefere encarar o Bayern de Munique ou a Internacional? Torcedor do Botafogo, você prefere encarar o Palmeiras, que deveria ter encarado de igual para igual, não encarou, ou o Bayern de Munique? Então assim, cara, não tô defendendo o Flamengo, porque eu não gosto do Flamengo, eu tô falando o que eu acho, tá? Eu não posso perder a minha análise sem clubismo por conta de cor de camisa, tá? O Flamengo deu azar de ter enfrentado o Bayern de Munique. Se fosse qualquer outro clube, tirando o PSG e o Bayern de Munique, venceu o Chelsea. Poderia vencer, né? Porque futebol é aquela coisa, né? Se pega um Dortmund, vence. Se pega um Monterrey, vence. Se pega o Al Hilal. Como eu disse, futebol é jogado. É jogado. Mas assim, há uma dificuldade muito grande de enfrentar um Bayern de Munique. Agora o outro lado da moeda, que eu vejo a torcida do Flamengo. Não, mas jogou de igual para igual.
Cara, não foi um vareio. Não foi. Mas assim, de igual pra igual, eu acho que foi um certo exagero. Tem uma galera aí, né, da Cazé TV, a galera até vira meme aí e tal, comentando e tal. Eu acho que não foi um certo exagero. Uma coisa é você torcer pro Flamengo. Você querer que o time brasileiro vença. Outra coisa é você colocar algo que não aconteceu. O Flamengo errou demais e o Bayern errar contra um colosso igual o Bayern de Munique é fatal. Os caras aproveitaram as chances, fizeram os gols na frente do placar, fizeram 2-0 muito rápido, né? E aí força o Flamengo a criar mais chances, a tentar jogar. E esse tentar jogar do Flamengo deu ali uma visão de que foi de igual para igual. Não, o Bayern tava com 2 gols de diferença e deu a bola pro Flamengo, que é natural no futebol, né? Natural, o time que tá atrás busca o resultado, até por conta de ser um jogo eliminatório. Então assim, o Flamengo deu azar de enfrentar um colosso igual o Bayern de Munique. E quando enfrentou, tentou, né? Tentou, mas com um elenco inferior acabou não conseguindo passar. De repente, se o Flamengo pegasse um time inferior, poderia hoje estar nas quartas de final, tá? Então são assuntos que eu gostaria de trazer para vocês a respeito do Mundial. Eu não comentei, repito, no hype, mas eu gostaria de comentar para deixar registrado, porque são assuntos que dá muito debate e eu tenho opinião que vai de encontro, vai contra a maioria das opiniões aí que eu estou lendo, tanto do Renato Paiva quanto do Flamengo, enfim. Lembrando, claro, farei um vídeo à parte de Chelsea e Palmeiras pra galera do Palmeiras. Tem a galera também que gosta de Premier League no canal, tal, vai ser legal a gente fazer esse vídeo, tá? E claro, eu vou sexta-feira aí. Bora Chelsea! Estranho falar isso, né? Eu odeio Chelsea também, mas contra o Power Cada, meu. Pelo amor de Deus, né? Vou jogar um time de ex-namorada que eu torço pra esse time. Galera, deixa o like, tamo junto. É nóis.